Dessa cidade, os irmãos recebem, vão dizer amém. Deus abençoe. Meus queridos, vamos ouvir a palavra. Pastor Salim, já com a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Meus amados irmãos e minhas queridas irmãs, eu estou muito feliz de estar participando dessa festa de 32 anos de fundação desta obra, desse trabalho. Eu tinha 6 anos de fé quando essa igreja foi fundada. 6 anos de fé. Aceitei a Jesus em 84. Em 90 esse trabalho foi iniciado. E há 32 anos que essa igreja vem dando trabalho ao cão, ao inferno. Meus irmãos? Eu fico muito feliz por essa igreja estar prosperando, por essa igreja estar cada vez mais abençoada. A última vez que eu estive pregando aqui, participando do trabalho do Senhor Jesus, foi num retiro de jovens, quando o meu querido amigo de saudosa memória, o pastor Carlos Otávio, me convidou para participar daquele trabalho da juventude. E a gente chegando aqui não tem como não lembrar do pastor Carlos Otávio, um grande amigo, um companheiro de tantos anos, que a gente conhecia, que a gente tinha amizade. Eu louvo a Deus, porque ele fez uma grande obra e deixou um grande legado, para a glória de Deus. Eu quero também manifestar minha alegria de estar aqui na companhia de 2 grandes homens de Deus, que também acompanham a minha história, praticamente desde que me converti. Pastor Misael, pastor João Marcos Viana. O pastor João Marcos Viana me trouxe muitas vezes aqui para ministrar para a família, ministrar em vários eventos da igreja. E o pastor Frank também, e ele me trouxe aqui muitas vezes para a gente ministrar a palavra. Então essa igreja aqui eu considero como uma extensão da minha casa. E aqui nós temos muitos irmãos que nós amamos, que nós queremos bem. E tem muita gente nova também. Eu me assustei aqui com a quantidade de gente nova, de caras novas que eu nunca tinha visto aqui na minha vida, mas estou muito feliz porque a igreja tem essa dinâmica da renovação, né? De pessoas, vai gente, chega gente, e gente se muda, e gente vem para cá, e Deus traz de longe, traz de perto e de todo jeito, e a obra vai sendo abençoada com a boa mão do Senhor, estendendo a sua mão sobre o trabalho que pertence a Ele. Meus queridos irmãos, eu quero ministrar a palavra de Deus e quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada. Por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Eu confesso aos meus amados irmãos que eu tinha até preparado uma outra palavra. Confesso aos irmãos, mas o Espírito Santo, irmãos, é quem comanda a vida do pregador. Quando o pregador deixa, né, João? Quando o pregador deixa, porque às vezes tem uns pregadores, não vou nem dizer nada não, vamos para a palavra, né, irmãos, que é melhor. Isaías capítulo 43, versículo 13, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, muito disseminado, muito esboçado, pregado, esmiuçado, ensinado, mas Deus tem sempre algo novo a falar através da sua palavra. Às vezes alguém prega no mesmo versículo a vida toda, e toda pregação é uma mensagem diferente em cima do mesmo texto, porque a palavra de Deus se renova a cada dia, amém? Glória a Deus. Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Meus amados irmãos, eu quero falar a vocês a palavra baseado no tema Deus faz o que quer e do jeito que Ele quer.
Deus faz o que quer e do jeito que Ele quer. Muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos vislumbrar através da palavra toda a grandeza do nosso Deus. Deus, meus irmãos, é um ser que Ele está além da eternidade. Muitas vezes quando estudava teologia, eu me questionava: como a eternidade pode conter Deus? Se a eternidade contém Deus, então Deus está limitado pela eternidade. E eu ficava perguntando a mim mesmo: Senhor, qual a palavra apropriada para definir a dimensão e a plenitude do ser de Deus? Porque se eu digo que Ele é o ser eterno, eu estou condicionando Deus à eternidade. E por muitos anos eu procurava um termo que definisse o ser de Deus na sua dimensão existencial. E foi aqui numa escola bíblica de obreiros no Templo Central, que um pastor do Rio de Janeiro veio pregar na nossa igreja, e ele solucionou o questionamento da minha vida, por muitos anos procurando um termo que definisse Deus muito além da eternidade. E esse pastor, ele disse: irmãos, Deus não é o Deus que está condicionado à eternidade, porque Ele gerou a eternidade. Está escrito na Bíblia que Ele é o Pai da eternidade. Quem é o Pai é o que gera, é o que faz nascer. Deus não é só eterno, Ele é sempre. Deus é sempre, porque sempre é um termo que vai além da eternidade. É por isso que ele inicia esse versículo dizendo: antes que existisse o dia, eu sou. Levante a mão e diga: Deus é. Quando eu digo que Ele é, eu estou dizendo que Deus é um ser atemporal. Eu sou condicionado pelo tempo. Você, em toda a sua existência, é condicionado pelo tempo. O tempo nos desgasta, o tempo nos envelhece. Por mais que a gente pinte o cabelo que está ficando branco de tinta preta, por mais que você, na cirurgia plástica, tire os pés de galinha do canto dos olhos, as papadas debaixo do queixo, as pelancas de todo o corpo, eu quero lhe dizer que não adianta nada. Você continua condicionado e limitado pelo tempo, mas Deus diz: antes que existisse tempo, antes que existisse dia ou noite, eu sou. Antes que existisse tempo, eu sou. Meus irmãos, a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 1, versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a gente, quando olha para esse texto, a gente acha que foi a primeira coisa que Deus criou. Mas a gente esquece que antes da terra existir, já existiam anjos. E antes de existir anjo, Deus criou o tempo. Foi a primeira coisa que Deus criou. Deus criou o tempo. E dentro da dimensão temporal, Ele criou todas as coisas que existem. Por isso é que Ele diz: antes que houvesse dia, eu sou. Eu já existia. Eu sou antes do tempo, eu sou antes da eternidade, eu sou antes de todas as coisas, eu sou o Deus de sempre. Eu sou o Deus de sempre. Quando Deus diz que Ele é, porque quando Ele diz eu sou, Ele está dizendo que é.
então Ele é o que você precisa que Ele seja. Se você está padecendo de enfermidade, Ele é o Deus que te sara. Se você é um crente que está passando necessidades de alimento, Ele é o Deus que supre as tuas necessidades. Se você precisa de poder espiritual, Ele é aquele que te reveste de poder. Se você precisa de alegria, Ele é o Deus da alegria. Se você precisa de fogo, Ele é o Deus de fogo, que incendeia a tua alma e faz você falar línguas estranhas na presença dEle. Ele é. Ele é. E eu fico impressionado quando Jesus aparece no cenário histórico mundial. Jesus aparece para as pessoas do seu tempo e Ele abre a boca e diz: eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Quando João Batista começa a pregar o arrependimento e o batismo em águas, ele diz: eu batizo com água, mas após mim vem alguém que é mais poderoso do que eu. Ele existe, Ele é. Antes de mim, Ele já existia. Aí quando você vai analisar essa afirmação de João, você vai ver que quando Maria engravida de Jesus pelo Espírito Santo, Isabel, prima de Maria, já estava no seu 6º mês de gestação. Então Jesus nasceu 6 meses após o nascimento de João. Quando João nasce, primeiro do que Jesus, se torna mais velho do que Jesus. Mas olhando para além da humanidade de Jesus, antes da existência terrena de Jesus, João Batista diz: Ele é antes de mim. Antes que eu existisse, Ele já existia, porque Ele é o eu sou. Ele é. Ele é. Olha para o irmão que está do teu lado e diz: não tenha medo de nada. Mais forte: não tenha medo de nada, porque Jesus é. Quem pode dar glória ao nome desse Jesus que é? Esse Jesus que sempre foi e sempre será. Quando você vai para o Apocalipse, você vai descobrir que Jesus é. Que Jesus é. Quando João contempla um livro magnífico, selado por dentro e por fora, um livro tão especial, que ninguém no céu podia olhar para ele, ninguém na terra podia olhar para ele, muito menos desatar os seus selos, abrir e ler o livro. E João começa a chorar, porque ninguém foi achado digno de olhar ou de abrir os selos e desatar os selos para ler o livro. Quando João se desesperou e começou a chorar, chega um ancião até ele e diz: João, não chores. Eis aqui o Cordeiro de Deus. Ele é. Diga comigo: Ele é. Ele é digno de abrir o livro, desatar os seus 7 selos, porque Ele é digno. Ele é aquele que era, é aquele que é, e é aquele que há de vir. Jesus é, porque Deus também é. Antes que houvesse dia, eu sou. Eu sou. Antes que houvesse câncer, eu sou. Antes que houvesse paralisia física, eu sou. Antes que existisse AIDS, eu sou. Antes que existisse coronavírus, eu sou. Antes que existisse a morte, eu sou. Ele é maior do que tudo, do que todos
Eu quero só perguntar com muita alegria: quem dá glória àquele que é o maior? Ele é, porque ele diz: eu sou. Eu sou. Antes que existisse a contagem do tempo, eu sou. Mas olha só o que ele continua dizendo nesse texto: ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Irmão amado, quando a Bíblia diz que o teu nome está escrito na palma da mão de Deus, para que Ele não esqueça de ti, eu quero te dizer que ninguém arranca você das mãos do Senhor. Só tem um jeito de você sair das mãos do Senhor: é você decidir sair. Não quero mais servi-lo, não quero mais adorá-lo, não quero mais segui-lo, eu vou abandonar este Deus. Somente assim você sai das mãos do Senhor. Somente você pode tomar a decisão de sair das mãos do Senhor. Mas enquanto você toma a decisão de ficar, o Senhor não esquece de ti. Porque o nome que você tem está escrito na palma da sua mão. Porque Deus não escreveu em outra parte do corpo o teu nome. Porque as mãos é a parte do corpo que você mais contempla durante o dia. Você mexe a mão para cima, você vê a mão. Você aponta para lá, você está vendo a mão. Você aponta para baixo, está vendo a mão. Você cumprimenta alguém, você está vendo a mão. Então, se ele todo o tempo está vendo a mão dele, todo o tempo ele está vendo o teu nome. Ele está vendo você. Ele está te abençoando. Ele vai te dar vitória. Ele não esquece da tua oração. Ele não esquece de você. Não esquece. Mas coisa terrível é para alguém querer mexer com você. Alguém tocar em você que está na mão do Senhor. Aí o Senhor, meu irmão, é quem vai lidar com esta pessoa que está lhe afrontando, que está humilhando você. E muitas vezes Deus usa você para envergonhar o inimigo, para mostrar ao teu adversário, quer seja o adversário no campo da espiritualidade ou no campo da pessoalidade. O Senhor, quando entra para pelejar por você, o cão saia do meio, porque ninguém pode escapar da mão do Senhor. Quando Ele quer abençoar, quando Ele quer punir, quando Ele quer castigar, ninguém escapa da mão do Deus vivo. Ninguém. Eu lembro de uma vez, uma nova convertida, ela aceitou a Cristo, e o marido disse a ela: cada vez que você for a um culto, quando você voltar, eu lhe dou uma surra. E ela assim fez, trocou o culto por uma pisa. Toda vez que ela voltava do culto, ele estava na porta, endemoniado, com um cinturão na mão, esperando para dar uma surra na esposa. E batia nela, com muita vontade. Mas uma certa vez ela estava já há alguns meses nessa arrumação, um culto por uma pisa. Quando ela estava num determinado culto, veio um pregador de fora. E o pregador de fora foi usado por Deus. E disse: aqui tem uma mulher que o diabo está usando o marido dela para dar uma surra nela toda vez que ela vem para a igreja. Mas eu quero te dizer que não é o teu marido, é um demônio que está usando o teu marido para te espancar.
Ela se levantou lá atrás e disse: o quê? Um demônio é que está me espancando? E o pregador disse: é. Mas eu quero te dizer nesta hora, o Espírito Santo está me dizendo que você, quando chegar em casa, que ele for levantar o cinturão para bater em você, como ele sempre faz, você repreenda o demônio em nome de Jesus, que ele vai cair estatelado no meio da casa. Não aceite este demônio, está lhe espancando e lhe humilhando, minha irmã. Ela disse: a paz do Senhor, que eu já vou para casa. E foi-se embora. E o pregador continuou pregando. Quando ela chegou em casa mais cedo, ele ouviu ela mexendo no portão para abrir o portão, levantou-se, pegou o cinturão, olhou e disse: ixi, que hoje vai apanhar é cedo. Teve culto não? Ela disse: teve. Pois venha logo para apanhar logo que eu quero me deitar. Deixa eu só tirar aqui a sandália, meu filho. Tirou a sandália, botou a Bíblia na estante, botou as duas mãos na cintura e ficou olhando para ele. Quando ele levantou o cinto, ela disse: tu nunca mais, demônio do inferno, tu encosta um dedo num fio de cabelo meu, porque eu te repreendo na autoridade do nome do Senhor Jesus, a quem eu sirvo. Sai deste homem, pá, o pé do vidro no chão. Ela correu em cima e sai, até que o demônio foi embora. Quando o demônio foi embora, o homem: minha filha, o que é isso? O que é isso? Que te ajoelha para aceitar Jesus, coisa feia. Tá certo, amor, tá certo, se ajoelhou. Hoje é um presbítero da Assembleia de Deus, dando glória ao nome do Senhor. Quem glorifica o nome do Senhor, ninguém pode escapar da minha mão. Não há quem possa afrontar o Deus que tu serve. E ai daquele que afrontar o servo do Deus vivo, que é você. Amém? Mas, meus irmãos, o texto continua. E o texto bíblico vai finalizar com esta frase sublime: operando eu. Quem? Diga quem. Mais uma vez, quem? Quem impedirá? Quem, meu irmão? Grandes homens da história da humanidade tentaram afrontar este Deus, tentaram impedir que ele operasse, que ele fizesse alguma coisa. Tem um exemplo célebre, emblemático, no Antigo Testamento, que eu sempre fico com o coração saltando de alegria quando eu leio, quando eu menciono ou ouço mencionar. O caso do grande imperador Nabucodonosor. Nabucodonosor era um rei idólatra, arrogante, prepotente, aquele que na linguagem moderna você olha e diz: ele se acha. Era esse rei. Certa vez subiu em uma construção que se tornou uma das 8ª maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia, que ele fez em homenagem a uma princesa que ele amava. Ele subiu no alto daquele prédio de 5 andares, e contemplando toda a magnificência da Babilônia, uma cidade gigantesca para aquela época,
com 90 quilômetros de extensão e 25 quilômetros de largura. Uma cidade imensa. E quando ele olhou para aquela cidade, ele disse: não é esta a grande Babilônia, que eu construí para a minha glória e para a minha própria magnificência? Quando ele calou a boca, saiu a sentença do céu: tu serás cortado dentre os homens, e estarás com os animais do campo, e o orvalho passará por teus lombos, e tu já não serás contado entre os homens. Ele perde a sanidade, torna-se um bicho, perde a sua razão, o seu intelecto, e passa 7 anos comendo capim que nem jumento. 7 anos. E depois dos 7 anos, Deus devolve a ele a sanidade. E ele, na narrativa do livro de Daniel, diz: eu levantei os meus olhos para o alto e reconheci que o céu reina sobre a terra, e que o Todo-Poderoso é quem constitui o rei e quem tira o rei do trono. O Senhor Deus é o Deus dos deuses e o Rei dos reis, e passou a respeitar e a adorar o verdadeiro Deus. Mas, meus irmãos, da história de Nabucodonosor, que está relacionado com o mesmo pronome indefinido que Deus, na voz do profeta Isaías, usa para falar de si mesmo. Operando eu, quem vai usar esse pronome indefinido? Quem impedirá? Nabucodonosor, na sua vaidade, constrói uma estátua de ouro. Chama todos os principais governantes do seu império, as principais autoridades. Aproximadamente 10.000 pessoas comparecem à convocação do rei. Todos na frente da estátua, num grande pátio da Babilônia. O rei manda os seus arautos gritarem no meio da multidão. Ao ouvirem o som dos símbolos sonoros, dobrai os vossos joelhos e adorai a estátua do rei Nabucodonosor. Os arautos gritavam. E quando sinalizaram que todos já tinham sido avisados, os instrumentos foram tocados. E uma multidão de gente se ajoelhou, parecendo aquele jogo de dominó, que você coloca uma pecinha na frente da outra e bate no ar, sai todo mundo caindo. Todo mundo se ajoelhou. Mas a multidão de 10.000 pessoas, irmãos, é muito grande. O rei estava ao lado da estátua. Ele não viu o final da multidão, mas alguém correu para fofocar para o rei. Em todo canto, irmão, tem um fofoqueiro. Tem um canto que não tem um. Correu lá e disse: majestade, o senhor não sabe de uma coisa, fala logo, que eu não tenho tempo a perder. O senhor não deu uma ordem para todo mundo se ajoelhar e adorar a estátua que o senhor fez? Sim. E tem alguém que ousa me desobedecer? Tem 3 hebreus. 3 hebreus. Que não se ajoelham diante da tua estátua e nem serve aos teus deuses que tu serves. Traga-os à minha presença imediatamente. Trouxeram Sadraque, Mesaque e Abdenego. O rei diz assim: é de propósito
Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não adorais os meus deuses, e nem quereis vos curvar diante da estátua de ouro que eu fiz? Os meninos responderam: é de propósito, sim senhor. Tem nada acidental aqui não. O propósito da nossa alma é que nós só servimos a um Deus, o Deus de Jerusalém, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, nossos pais. Meu Deus! Pois eu vou dar uma chance a vocês. Eu vou mandar tocar de novo os instrumentos musicais. E na hora que eles tocarem, se vocês se ajoelharem diante da minha estátua, bom é, está resolvida a questão. Mas se não vos curvardes e nem adorardes a estátua que eu fiz, eu vou mandar aquecer 7 vezes mais a fornalha de fogo ardente e vou jogar vocês 3 lá dentro. Estão preparados? Aí o rei fala a maior besteira da vida dele. Quem? Diga comigo, quem? A Bíblia diz, Deus falando. Quem operando eu, quem impedirá? Aí Nabucodonosor diz assim: quem é o Deus que pode livrar vocês dessa mãozinha aqui? Quem é o Deus? Aí os meninos olham um para os outros, dão um sorriso diante da morte, da ameaça da morte. E eles afirmam: o nosso Deus tem poder para nos livrar da tua mão, ó rei, e também da fornalha que arde com fogo ardente. E fica sabendo tu, que se ele não quiser nos livrar, e nós tenhamos que morrer carbonizados, nem assim adoraremos os teus deuses, e nem essa estátua de ouro que tu fizeste. Se o rei tinha um demônio na vida dele, meu irmão, umas 10.000 legião pularam nos coros dele. Ficou doido. Mandou aquecer a fornalha de fogo ardente 7 vezes mais. Chamou seus guerreiros mais fortes, valentes do seu exército, para prender 3 rapazes pacíficos que não faziam uma mosca. Foi um grande erro do imperador. Pegaram os meninos, amarraram as mãos para trás, abriu-se a boca da fornalha e eles empurraram os 3 moços dentro da fornalha. Para quem estuda física, sabe que o que alimenta o fogo é o oxigênio. Quando os corpos dos meninos caíram dentro das chamas, houve um deslocamento de ar e as chamas cresceram e carbonizaram os 3 homens mais valentes do exército de Nabucodonosor. 3 pedaços de carvão preto caíram lá, estiraram. O rei senta no seu trono, respira fundo, desses eu me livrei, desta insolência, desta rebeldia contra a minha autoridade. Imagina 3 moleques desses me desafiar. Abra aí a lateral da fornalha, que eu quero ver eles se contorcendo no fogo. Irmão, quando Nabucodonosor disse: quem é o Deus que pode livrar vocês da minha mão? Deus disse: eu vou descer e vou me revelar a este rei, vou mostrar a esse rei quem é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quer saber quem é? Porra, agora ele vai saber quem é. Quando a fornalha é aberta lateral, o rei se levanta da
desta parede aqui, meu irmão, branco. Chama o capitão. Diz: meu filho, quantos nós jogamos no fogo? O rapaz olha e só vê 3, porque só quem estava vendo o quarto homem era o rei. Os outros não viram, não. Quantos foram? 3, majestade. 1, 2, 3. E o rei diz: e como é que eu vejo 4? Vocês enxergam 3, eu enxergo 4. Vocês enxergam Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eu enxergo aquele que é quem? É aquele que se apresenta a mim. Ele tem a aparência do Filho dos deuses santos, porque seu rosto resplandece mais do que o fogo, e eles passeiam no meio do fogo, e o fogo não consome os seus corpos. Operando eu, quem impedirá? Quem? Quem? A única coisa que queimou no corpo daqueles meninos foram as cordas que os amarravam para trás. Porque Deus muitas vezes usa a fornalha de fogo ardente para te libertar. Tem muita coisa que tu anda agarrado, que não presta. Aí o Senhor ajeita uma fornalha, te joga lá dentro, só para queimar estas amarras que estão te prendendo. E hoje aqui, vai ter gente que vai sair daqui liberto, porque as amarras vão ser queimadas pela fornalha de fogo ardente, que Deus vai providenciar. Eu achei interessante que o rei era um furor, uma ira contra os meninos. Mas quando foi chamá-los, que doido era quem ia lá dentro buscar os meninos, porque tinha o testemunho de 3 mortos ali. Por que Deus matou aqueles 3? Para mostrar que ali era fogo mesmo, e o fogo queimava mesmo, e matava mesmo. Tinha 3 testemunhas ali mortas, 3 cadáveres. Mas os meninos, com a sua vestimenta de sátrapa, que era o título dado a um governador que governava uma província da Babilônia, ele tinha uma sapatilha preta, uma meia branca, como essa meia calça que as irmãs usam, e um calção que vinha até a altura do joelho e era frouxo. Era como se fosse assim, o formato de uma coxinha, daquela que você compra para comer. Era aquela coisa que era fina aqui e larga na altura do joelho. E eles usavam um chapéu e uma pena em cima do chapéu. Era a vestimenta de um governador. E quando esses meninos estão lá dentro, passeando, o rei chega a uma certa distância da boca da entrada daquela fornalha e diz assim: Sadraque, Mesaque, Abdenego, meus filhos. Já adotou como filho. Era uma raiva. Saí daí! E os meninos saíram, subindo a rampa. Quando passou o primeiro, o rei se encostou nele. Olha, meu Deus do céu, não tem nem cheiro de fumaça e a pena está toda inteira aí. Como é que pode uma coisa dessa? Operando eu, quem impedirá? Nem fogo, nem fornalha, nem rei, nem autoridade humana, nem o inferno, nem o diabo, nem anjo algum. Ninguém pode impedir Deus de operar, fazer alguma coisa na tua vida, na tua família. Espera que Deus vai fazer o que você precisa que Ele faça, porque operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? Para finalizar, meus irmãos, esta mensagem, eu quero dizer para você, que quando Deus diz assim, quem pode impedir de que eu faça alguma coisa, se apresente diante de mim. Quem pode rivalizar comigo? Quem pode sequer pensar em me desafiar?
Lúcifer? Não. Os anjos caídos? Não. Os anjos fiéis a Deus? Ninguém ousa desafiar a Deus. Ninguém. Porque esse Deus é tão terrível em poder, que só em alguém pensar em se tornar no mesmo nível dele, ele já bota lá no abismo, como fez com Lúcifer. Quando Lúcifer disse: eu subirei acima das mais altas nuvens, das mais altas estrelas, e me assentarei no trono, e serei semelhante ao Altíssimo. De lá, Deus o precipita no mais profundo do abismo. E Satanás, quando olha para mim e você hoje, ele tem um ódio mortal de nós. Satanás tem um desejo imenso de esbagaçar você, de destruir você, de acabar com a sua raça. Por que Satanás tem tanto ódio de nós? Primeiro, porque em nós tem uma coisa que nele não existe e que ele almejou muito. Deus pôs em mim e você a semelhança dele. Façamos o homem segundo a nossa semelhança. Satanás disse: eu quero ser semelhante ao Altíssimo. O Altíssimo disse: aqui não. Aí ele pega um bolo de barro, faz um homem e coloca neste ser humano frágil, limitado, e diz: eu coloco em ti a minha imagem e a minha semelhança. Mas isso vai muito além do que eu e você imaginamos. Porque Cristo, quando se manifestou a João na ilha de Patmos, ele nos dá outra coisa que Satanás almejou mais do que tudo, e ele não tem. Mas nós vamos ter esse direito. Porque Jesus disse: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente no meu trono, como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Irmão, segure assim na mão do seu irmão e aperte, dê um apertozinho assim na mão dele e diga assim: teu destino é o trono de Deus. É por isso que a Bíblia diz que Deus, através de Cristo, comprou homens, mulheres de toda tribo, língua, povo e nação, e os fez reis, rainhas e sacerdotes para o Senhor seu Deus e Pai. E Paulo nos assegura e nos tranquiliza dizendo: e nós o veremos como ele é, porque seremos semelhantes a ele. Aí Satanás olha para ti e diz: rapaz, como é que pode um cachaceiro miserável desse, um drogado, um ladrão, esse Jesus transformou, perdoou, libertou, enche do Espírito Santo e ainda vai dar para esta criatura um dia sentar no trono, ser rei? Eu tenho que matar essa gente. Satanás quer matar todo mundo, mas ele pode? A palavra de Deus diz: e o maligno não te toca, não tem poder de tocar naquele a quem Deus ama, naquele que está destinado ao trono, naquele que não sai das mãos do Senhor. Operando eu, quem impedirá? Quem vai impedir você de se assentar no trono? Depois do arrebatamento da igreja, voltaremos para reinar com Ele durante 1000 anos aqui na terra. Eu quero lhe dizer uma coisa: isso está para acontecer. Mas Deus quer te dar uma bênção aqui hoje. Quem crê que Deus pode te dar uma bênção aqui hoje? Quem veio
na esperança de receber alguma bênção aqui hoje, neste culto, saiu de casa dizendo: Senhor, eu vou lá porque eu quero ser abençoado, eu quero a minha bênção, eu quero a minha vitória. Você quer? Pois nós vamos fazer agora uma dinâmica aqui. Segura aí na mão do seu irmão de novo, por favor, é a última vez. Não se aperreie comigo não, porque tem gente que não gosta não, né, irmão? Gosta não, aperta a mão, levanta o braço, não sei o que, levanta o pé, pula, salta, senta, levanta. Mas você vai me perdoar, tenho certeza que você vai me perdoar e não vai deixar de me amar não, porque eu estou lhe aperreando não. Agora segura na mão do seu irmão e dê um aperto pentecostal na mão dele. Arrocha, para a cabeça do dedo ficar roxa. Arrocha. Esse povo vai aprender a dar a paz do Senhor com gosto. Agora olha para esse irmão e diz assim, bem forte, olhando para ele: a tua bênção aqui hoje vai ser do tamanho do glória que tu vai dar para Jesus agora.